Olá, tudo bom? Eu sou Thaís Lobato, sou professora de macramê e hoje eu vou dar uma aula teórica sobre macramê. Na verdade, é voltado para processos criativos e experimentação, tá? Eu já dei essa aula presencial, mas eu fiquei devendo de gravar esse conteúdo, postar na internet para ajudar as pessoas que faltaram nas primeiras aulas e também para quem é, precisa assistir, revisitar esses materiais a essa aula para continuar a produção em casa, para não perder o ritmo, né? Então vamos lá para nossa aula teórica. A nossa aula é sobre diário de experimentação têxtil. Essa é a nossa apostila. Todas as nossas aulas teóricas nós vamos estar usando essa apostila. A cada aula vai ser acrescentada mais conteúdo, mas a apostila sempre será a mesma. Eu já disponibilizei no grupo, então vocês podem estar imprimindo, quem faltou, quem não tem, porque eu já distribuí em sala. E quem não tem pode ter acesso ao vídeo, tá tudo certo. Quando quiser revisitar o vídeo e dar uma olhada na apostila, fica à vontade, tá bom? Aqui o material para todo mundo. Diário de experimentação têxtil. Um diário de experimentação é parecido com um portfólio criativo. O que é o portfólio criativo? Alguém já ouviu falar? O portfólio criativo é um conjunto organizado de ideias, referências, experimentações e registros visuais que orientam o desenvolvimento de produtos artesanais. Um guia visual e conceitual antes da produção, ajudando o artesão a organizar ideias, definir identidade, planejar coleções e evitar desperdício de material. Quando a gente vai produzir uma peça nova, se alguém muitas vezes chega com uma foto pra gente querendo fazer uma encomenda, ou nós mesmos, né, quando a gente está na internet, vendo uma inspiração lá e vê uma roupa que quer muito fazer e a gente começa a se perguntar muita coisa antes de começar a produzir para saber se é viável essa produção ou não. Por exemplo, aqui eu tenho a foto dessa roupa linda e maravilhosa que foi um profissional, certo, que desenhou e fez, trabalhou tudo isso aqui. Quando a gente vê uma peça como essa, quem já produz macramê, ou está começando, está aprendendo, já começa a fazer um monte de pergunta. Primeiro, qual é o fio mais adequado para esse trabalho? Né? Que fio é esse? Que material é esse? É uma corda, é um fio, é um quê? Né? A gente começa a perguntar, quanto custa o rolo? É no rolo que vende? É no metro? É o quê? É no carretel? Como é que é? Quantos metros vem nesse rolo? Aonde vende esse rolo? Na internet? Tem no armarinho aqui na minha cidade? Eu tenho que mandar buscar de alguma empresa específica, distribuidora, não sei como é que chama, fornecedor, né? Onde vende? De quantos eu preciso para produzir isso aqui? Por exemplo, aqui na minha cidade, eu estou falando aqui de Macapá, e aqui de Macapá, do estado do Amapá, no Brasil, a gente não tem muito acesso a material para macramê. Não tem diversidade de material aqui. Então, claramente eu já olho isso aqui e eu já sei que não tem na minha cidade. Mas eu poderia improvisar com outros materiais, né? E aí já vem outras perguntas, tá? Isso aqui eu já sei que não tem aqui, nunca vi no em armarinho nenhum aqui. O que eu posso estar substituindo de material? Né? Eu preciso saber e conhecer os materiais que tem disponível na minha cidade, o caimento desse material, quanto que é o rolo de cada material, quantos metros vem no rolo para saber quantos rolos eu preciso. Então, tudo isso são muitas perguntas que são importantes, que a gente só vai conseguir chegar nelas se a gente tiver registro. E é por isso que é importante a gente começar a registrar, e esse é o nosso objetivo, né? O objetivo dessa aula é a gente começar a trabalhar com registros, com diário de experimentação. E então, qual nó que eu vou usar aqui nesse vestido? Que tipo de nó é esse? Qual fio, né, é mais adequado para ter esse caimento? Aqui nesse croquis também, às vezes não tá lá a foto da peça pronta, mas é um desenho, uma ideia que acabou de sair da cabeça de alguém, da minha ou de outra pessoa que desenhou e tá querendo que eu faça esse trabalho.
né? Então, qual é que é o fio que é mais adequado para ter esse balanço aqui dessas franjas, que seja leve, né? Soltinho, para que a pessoa, quando vá dançar, vá girar e se movimente bem. Qual é o fio melhor? E a cor? Qual cor que eu uso? Então, tudo isso são perguntas que são respondidas quando a gente já faz a anotação e tem um estudo sobre, né? Comecei a falar sobre o portfólio criativo. Eu dei um conceito do que é um portfólio criativo, mas eu vou buscar aqui na internet algumas imagens para vocês verem, tá? Isso aqui é o Pinterest, é um aplicativo que eu uso muito, eu gosto muito, e tem tudo que eu pesquiso, qualquer dúvida, eu procuro aqui. Então, por exemplo, eu já tenho salvo, mas eu quero mostrar logo ao vivo e a cores aqui. Uma pesquisa, portfólio criativo, design, vamos ver, porque design é muito amplo, pode ser de gráfico, né, como é o caso, design de interior, já de moda. Então vamos ver aqui. Portfólio criativo, design de moda. Aí olha só, aqui já tem, essa aqui é, na verdade, é mais uma parte gráfica, mas sempre mostrando o processo criativo de uma produção, mostrando tecido, mostrando algumas amostras aqui. Já começamos a chegar onde eu quero mostrar para vocês. No portfólio criativo, nós vamos criar. E para criar, antes de criar, a gente tem que ter uma gama de ideias, certo? Então, no nosso portfólio, nós anotamos as nossas ideias e chegamos na criação. E é isso que o portfólio faz, né? Isso aqui, ó. Ó, inspiração aqui desse croissant. Dessa imagem de croissant, já surgiu várias ideias aqui. Aqui já temos cores, texturas que lembram o croissant. Então, um portfólio criativo é para criar. E aí ele guarda todo esse processo criativo, olha só. Né? Tem muita coisa legal. Então, basicamente é isso que é o portfólio criativo. Agora, voltando para nossa apostila. Por que criar um portfólio antes de produzir uma peça autoral? O portfólio permite clareza criativa. Você sabe o que quer fazer. Então, isso é muito importante, porque quando a gente pensa em criar uma coleção de roupa para um desfile, por exemplo, que é o meu caso. Eu estou participando de um desfile de moda aqui em Macapá, Moda Amazon, e nesse processo criativo, eu não posso me perder nas minhas ideias, eu tenho que ser muito objetiva e clara. Ah, eu quero fazer uma criação inspirada no Marabaixo, por exemplo, que é, né, a nossa dança Marabaixo aqui. Então, eu vou começar a pesquisar imagens que relacionadas ao mar abaixo, coisas que têm a ver com o mar abaixo, coisas que têm a ver com o som do mar abaixo, os instrumentos, com as roupas, com as pessoas, tudo que tem a ver. E esse aglomerado de pesquisa, né, de imagens, esse banco de imagens, vai me ajudar a produzir roupas com caimento, com texturas, com cores que vai me levar aonde eu quero chegar, que é mostrar o mar abaixo através das minhas roupas. Enfim, é só um exemplo. Que é o caso aqui dessa imagem. Aqui nós temos uma pessoa, uma artesã, que ela desenvolveu a peça, né, que é a roupa, e aqui temos uma amostra desse portfólio dela, né, do processo criativo. Aqui temos o croquis, olha os desenhos, mas para ela chegar nesse desenho, ela definiu muito bem as cores, né? Então ela tem as paletas de cores, ela tem as fotos aqui do que foi que motivou e inspirou ela chegar nessa produção, os tecidos, o estudo que ela fez para chegar, né, nesse caimento, nesses detalhes que a roupa dela tem. Então isso aqui tudo é uma exposição que ela fez do processo criativo dela, que isso aqui ele tá no portfólio criativo. Aqui, ó, algumas outras imagens, olha, de desenho aqui também relacionado com macramê, amostras de tecidos, de cores. Isso aqui também é muito importante. Nesse caso aqui, não tem a ver com macramê, ele tem a ver com tricô. Mas ele pode ser de qualquer
como é que eu posso falar? Técnica. Pode ser com macramê, pode ser com crochê, pode ser com tricô, pode ser com bordado, costura, com qualquer coisa. O importante é que eu tenha uma amostra que vai me ajudar na hora de escolher qual tipo de nó, qual tipo de ponto, caimento, fio, tá? É melhor do que eu ter uma ideia e começar a produzir uma roupa e no meio da produção eu percebo que eu fiz uma escolha errada, porque a peça tá começando a ficar muito pesada, o fio é muito duro, tá começando a me dar muito trabalho porque tá doendo muito meu ombro. Então, se eu tivesse escolhido outro fio, teria sido mais confortável, teria produzido mais rápido, poderia ter, enfim. São muitas possibilidades, é por isso que é bom a gente ter sempre o teste, tá? E o caderno de experimentação? Eu falei do portfólio criativo, né? Que tem a ver com criação. E o caderno de experimentação, que é o tema da nossa apostila. É basicamente um caderno de ideias e testes, como um laboratório de experimentos. Também é uma etapa super importante no processo de aprendizagem, tornando mais fácil e observando como os materiais se comportam, registrando técnicas, verificando que gostam ou não, sendo possível incluir catálogo de fios, amostras de nós, estudo de cores, pontos, costura à mão, tecidos, combinações, experimentos criativos. Um caderno de experimentação desenvolve repertório e prepara naturalmente para o portfólio criativo depois. Ou seja, caderno de experimentação é para experimentar, para aprender, sem compromisso nenhum. Eu vou colocar nesse caderno aqui os materiais, as técnicas que eu aprendi, os fios. A ideia é registrar, tá? É um caderno de registros que vai me ajudar depois com um portfólio criativo, tá? Então, se eu já tenho aqui esse catálogo com nós que eu já aprendi, vai ser muito mais fácil depois, né? Na hora do processo criativo, eu escolher o que é mais adequado. Etapa número 1, catalogar material. Então, dentro do nosso caderno de experimentação, a gente precisa experimentar os materiais. Neste catálogo, observe. O objetivo é conhecer as variedades de fios e suas propriedades, que é o quê? Composição, espessura, as torções, né, dos fios. Isto serve também para tecidos, para quando precisar fazer forro ou mesmo uma roupa que mescla tecido com fios de macramê. Então, roupas, especificamente roupas, ou até mesmo bolsas, né, calçados. Na nossa área de macramê, ela não precisa ser necessariamente toda de macramê. A gente pode fazer mesclas, né? Uma parte de macramê, outra parte de tecido ou de qualquer outro material. Então, se eu tenho essa intenção de fazer uma peça de macramê mesclada com outro tipo de material, eu também preciso guardar amostras desse material para que eu também possa conhecer sobre esse material. Então, aqui, ó, eu guardo amostras não só de fio, mas eu guardo amostras aqui também, né, de tipo de costura, porque se eu quero fazer uma sobreposição, né, fazer camadas, e eu tenho que costurar, eu também preciso fazer esse teste aqui com costura. Se eu vou colocar forro, ou se eu for fazer uma roupa que também vai ter algumas franjas ali de macramê, eu preciso também identificar os tecidos, conhecer os tipos de tecido. Quem não sabe de tecido vai entrar numa loja e vai ficar perdida de cara logo, porque é tanto tipo de tecido, de material, que você não sabe nem por onde vai, por onde começa. Você precisa de uma outra pessoa para te ajudar. Olha, eu quero fazer um forro. Mas se você já tiver essa orientação, esse conhecimento, você não vai ficar dependendo de outras pessoas para te ajudar. Então, a ideia é catalogar, é você ter uma pequena amostra, seja de tecido, seja de fio ou de qualquer outra coisa, com as informações necessárias embaixo, tá? Então, a gente já começa assim, catalogando o nosso material. Aqui nessa apostila, eu deixei esse espaço para catálogo. Então, na nossa aula presencial, eu já preenchi aqui, porque eu entreguei esses fios, né? Então, aqui, esse primeiro quadrado, eu deixei o espaço aqui, fio de malha. Então, aqui o nome, fio de malha, referência. Essa referência, eu quis dizer, assim, alguma informação necessária que vai me ajudar. Por exemplo, aqui é um fio de malha extra premium. Composição, 94% poliéster e 6% elastano. Espessura, 35 milímetros
origem, que no caso é a marca, né? Eu coloquei aqui Nobler da Fischer. Então, eu tirei uma pequena amostra de fio de malha com essas especificações aqui. E aqui a gente colou um pedaço de um retalho de fio. A ideia é que ele ficasse mais ou menos assim, tá? Só uma amostra mesmo para que a gente possa conhecer os tipos de fios e as suas propriedades. Aqui no segundo quadrado também fio de malha, mas aqui presta atenção. Esse fio de malha ele é reciclado e ele é 100% algodão. E aqui, ó, é outra marca. Pode até ser da mesma marca. Se for de material diferente, aí é interessante você colocar aqui. Espessura, que eu não coloquei uma espessura definida, por quê? Tem aqueles fios em que eles são irregulares, eles começam com uma espessura, terminam com outra espessura. Por isso que eu não coloquei espessura aqui, tá? Porque tem algumas assim que muda muito, varia muito durante o fio, e aí nem é bom colocar. Aqui, ó, o outro é fio náutico. Composição, 100% polipropileno, aqui é o material. Espessura, 5 milímetros. Origem, da linha náutico da marca Círculo, tá? Então, marca é a empresa, por exemplo, Círculo é uma marca. Euroroma também é uma marca. Aí, dentro dessa marca, tem várias linhas. Pode ser a linha náutico, pode ser a linha malha, pode ser a linha barroco, pode ser várias. E a ideia é que vocês possam preencher vocês mesmos com os fios que você tem acesso. Se você tem restos em casa, ou toda vida que você for comprar fio novo, você sempre tem que registrar, tá? Colocar aqui uma amostra do fio dentro do quadrado, cola aqui com fita adesiva transparente, coloque um pedacinho de fita transparente aqui em cima e coloque aqui as informações necessárias. Nunca repita material aqui, tá? Seja sempre fios diferenciados. Eu coloquei 2 fios de malha aqui, mas são fios de malha diferentes. Um é extra premium, o outro é reciclado. Um é 100% algodão, o outro é mesclado, poliéster e elastano. Então muda muito. A ideia, no geral, é que vocês aprendam sobre composições de fio. Tem fio de polipropileno, tem fio de ráfia, tem fio de juta, tem fio de algodão, 100% algodão, ainda tem o algodão mercerizado, tem o algodão escovado, tem muitos materiais. Então, para que a gente possa conhecer, é necessário a gente ter pelo menos uma amostra de cada material, tá? Vamos ver aqui. Assim que eu tava fazendo lá no catálogo, tá? De fios, onde você pega vários tipos, de vários materiais, de várias composições diferentes e vai catalogando. Isso aqui, ó, é uma amostra de um retalho pequeno de cada tipo de fio. Só que aqui tem um nome só, né? Eu quero que você, lá naquele catálogo, eu quero que vocês especifiquem o material e especifiquem a marca, para que quando vocês desejarem procurar aquele fio, vocês já sabem onde vende, né? Porque você já tem o nome da marca, você já tem o material da marca, material daquela linha. Então, tudo isso ajuda. Agora, nós vamos para a segunda etapa, que é o estudo do fio. O fio em específico. Aqui você vai guardar, aqui você vai guardar fios de materiais diferentes, né, de marcas diferentes, num só lugar. Aqui nós vamos estudar o fio em específico, tá? Então, olha só. Neste catálogo, porque nós vamos ter também o catálogo do fio, o objetivo é testar uma marca de fio em específico, registrando as informações no rótulo, variedades de cores, texturas, caimento, espessura, conforto no manuseio e informações adicionais para facilitar na hora de escolher o melhor fio. Exemplo: esse fio é muito grudento, é ríspido e faz calo, é macio, é leve e fofinho, muito fino, dói os dedos. Então, todas essas informações vocês também têm que guardar, tá bom? Aqui vamos começar pelas informações no rótulo. Então, vamos lá. Toda vez que vocês forem comprar um fio, ou uma corda, ou seja lá que material, nessa embalagem desse material, vem informações que são importantíssimas. Muitas vezes a gente negligencia, certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma amostra de um fio que eu uso para crochê, tá? Mas isso serve também para macramê. Que macramê a gente usa tanto fio fino
principalmente na área de acessórios ou para fazer franjas, coisas assim. E a gente usa fio mais grosso também, né, para fazer outras coisas, tá? Então vamos lá. Aqui no rótulo, primeiro, nós temos a marca. Aqui, deixa eu ver aqui, a minha caneta não tá, agora pegou. Nós temos a informação aqui, que é a marca, círculo. Aqui é a linha, não linha tipo linha de costura, a linha no sentido de categoria, né, dentro da marca. Cleia duplo. Tem a Cleia 1000, Cleia 500 e tem a Cleia duplo. E aqui embaixo nós temos outra informação, que é algodão mercerizado. O que é algodão mercerizado? Eu até coloquei aqui embaixo aqui a informação, aqui como se fosse no rodapé, né? Algodão mercerizado é um tipo de algodão tratado quimicamente com soda cáustica para aumentar sua resistência, brilho e capacidade de absorção de tintas. O processo altera a estrutura da fibra, tornando mais lisa, macia, durável e menos propensa a encolher ou formar bolinhas, sendo ideal para peças de vestuário e artesanato de alta qualidade. Ou seja, aqui esse algodão mercerizado, para ele ser melhor, receber um tratamento para ele ter uma outra qualidade. E ele vai dar um brilho a mais no fio, certo? Aí aqui tem algumas informações. Sou uma marca responsável, sou de algodão. E aqui, que é muito importante, é 295 o tex, 508 metros, ou seja, vem 508 metros de fio nesse rolo. E o tex dele é 295. Tá, mas o que é tex? Gente, salve essa informação. Essa informação é importantíssima. O tex é uma unidade de medida internacional utilizada na indústria têxtil para definir a espessura de fios e de linhas. Ele representa o peso em gramas de 1000 metros de fio. Portanto, quanto maior o número do tex, mais grosso e pesado é o fio. E quanto menor, mais fino e delicado ele é. Então, resumindo, aqui no finalzinho já disse tudo. Quanto mais grosso o fio, né, mais alto e mais pesado, mais alto vai ser o tex. Aqui, ó, 295. O que acontece, gente, é que às vezes a gente está fazendo uma peça e aí acaba a cor do fio. Por exemplo, né, vamos ver. Vou pegar um exemplo aqui. Alguém pediu uma toalha de arco-íris, né? Arco-íris lá, bandeira LGBT. Então, você precisa de várias cores. E você vai lá numa loja e vai escolher o rolo lá com as cores. Aí não tem o roxo. Você tem o azul, tem o verde, tem o amarelo, tem todas as cores menos o roxo. E você quer comprar a cor roxa de outra marca. E aí você vai pegar e vai comprar uma cor de um fio que você viu que é roxo e não olhou para as informações na embalagem. Você vai produzindo, aí de repente você vê durante a produção que aquela parte roxa, ela tá mais pesada do que as outras partes das outras cores. Ela fica mais torta a peça. Então isso vai dar um problema depois, porque o caimento não ficou igual. Porque um tem um tex maior, o outro tem um tex menor, então vai dar uma diferença, sabe? E aí qual é a ideia? É que quando você for na loja, né, no armarinho, comprar um fio, primeiro você vai ter que reparar, se você for comprar um fio de outra marca, da cor que você está precisando, se é o mesmo tex. Porque quer dizer que ele vai ter o mesmo peso, o mesmo caimento. Então, o importante é a gente comprar fios do mesmo tex para a gente completar esse trabalho. Tá bom? Tem vídeos no YouTube que falam sobre isso. Eu até poderia rodar aqui, mas de repente esse vídeo pode ficar muito longo. Eu vou deixar na descrição um link que vai direcionar para um outro vídeo especificamente sobre tex e depois vocês podem voltar para esse vídeo aqui para continuar a nossa aula, tá? Então aqui continuando a embalagem. Temos umas informações da fabricante, número de telefone, endereço, etc. Isso é importante também, principalmente se você comprou um fardo, um lote, ou mesmo um fio, um rolo que tenha com defeito ou coisa do tipo, e você precisa reclamar. Isso é importante, porque muitas vezes nem eles sabem que eles estão com um lote com defeito, e quando você começa a reclamar e eles começam a ter conhecimento de que um lote está com problema, eles vão dar um jeito de retirar esse lote, né, do mercado e resolver. Então, por isso é importante a gente também se atentar para isso aqui. Isso aqui pode ser útil um dia.
O que mais que tem aqui de informação pra gente? Aqui nós temos algumas informações referente à agulha, tá? Aqui é agulha de tricô, 2 milímetros a 4 milímetros. Aqui é agulha de crochê, que é 2 milímetros. E aqui é um fio, se você desmanchar, se você abrir ele, ele vai ter 8 perninhas. Por exemplo, tem um barbante de 8, número 8, né, que tem 8 fios, tem o número 16, tem o número 24. Ou seja, quanto maior o número, mais fiozinhos entrelaçados ali ele tem, que vai deixar ele mais grosso. Então, isso aqui, ele significa isso, tá? Alguns já vem aqui a numeração na frente. Esse aqui, ele já tá bem aqui, no lado da agulha. Outra informação importante, cuidado de conservação. Isso aqui é muito negligenciado, gente, mas isso aqui é muito importante. Por quê? Essas informações, ele vai dizer os cuidados que a gente precisa ter com a nossa peça, tá? Depois dela produzida. Ou seja, o que ele quer dizer? Que eu posso lavar ele à mão, que eu não posso já usar alvejante, que eu não posso secar em tambor, não posso secar na máquina, na centrífuga, que eu preciso estender ele na horizontal e à sombra, esse risquinho aqui na transversal, na diagonal aqui, quer dizer, ele significa que tem que ser na sombra, secar a sombra, e que eu posso passar ele no ferro, mas que não seja com uma temperatura muito alta. Essa bolinha aqui, quanto mais bolinha, mais alta a temperatura. E essa letrinha aqui, P, é uma letra que é para informar as lavanderias profissionais que fazem essa lavagem mais especializada, tá? Então, cada letra que tá aqui, ele diz respeito a material e cuidado que é utilizado com essa peça. Deixa eu ver se tem alguma... Aqui, ó. Os símbolos devem estar sempre nessa ordem: lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e cuidado texto profissional. Esse último aqui, ó, da letrinha, tá? Aqui não é com a gente, é com essas lavanderias. Então, cada símbolo dessa significa alguma coisa. Se tiver o X, quer dizer que não pode alvejar, não pode secar aqui, né? E se tivesse o X aqui no ferro de passar, também não poderia passar no ferro, tá? Então, isso aqui é importante, porque quando você for vender a sua peça, você precisa colocar isso também na sua roupa ou na sua bolsa, seja lá o que for, onde for, e passar para o seu cliente, porque é o seu cliente que vai usar e ele que vai lavar, né? E aí ele precisa dessa informação. Vamos supor que você vai fazer um tapete de macramê. Você fez um tapete e esse tapete, ele é feito de um fio que você gostou muito, porque ele é macio, porque ele é brilhoso, porque ele é bonito, porque ele é isso e aquilo. Mas ele não pode ficar secando na máquina, ele não pode ser alvejado. E aí você entregou para sua cliente, a sua cliente, ela não quer saber que você comprou um fio muito bonito, muito não sei o que, não sei o que. Às vezes, isso aí leva em consideração, leva muito, porque primeiro o cliente compra com os olhos. Mas o que ele quer saber é que depois que ele estiver usando, ele quer lavar e ele quer o produto dele bom, bonito ainda, bem conservado, certo? E tapete a gente pisa, a gente suja, passa o pé, então tem que ser lavado mesmo na máquina, aquela lavagem pesada, que a gente não tem tempo para estar lavando com cuidado o tapete. Então, se você comprar um fio que ele vai ser lavado na máquina depois, colocado de molho e tudo mais, sendo que ele não deveria, essa peça ela vai estragar muito mais rápido, né, com muita facilidade, e aí a sua cliente pode ter uma percepção muito errada sobre a sua peça, sobre o seu trabalho, e ela pode até fazer comparação. Eu comprei um outro tapete de macramê, de crochê, de uma outra pessoa, e nunca aconteceu isso, mas aí comprei ele da fulana, e foi desse jeito. Não vou mais comprar da fulana, vou comprar da ciclana, porque o dela funciona, o dela é bonito, o dela tem há mais de 10 anos lá, nunca estragou, e esse aqui, uma lavagem, já estragou, né? Então, vamos sempre prestar atenção aqui. O trabalho que eu quero fazer, ele faz sentido com essa proposta aqui de cuidado, de conservação? Então,
isso aqui é muito negligenciado, mas ele é muito importante também na hora da gente escolher o nosso fio, na hora de produzir e na hora de saber o cuidado que a gente vai dar para ele. Então vamos continuar aqui. Essa imagem aqui, essa é para você recortar e colocar as suas amostras de fio. Então, coloquei de vários jeitos aqui para você escolher, decidir como colocar. Tem várias formas, eu vou até mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui são 4 furinhos que tem aqui. O fio vai passar aqui, ó, por dentro, fazendo essa volta. Então, eu fiz o furinho lá para você fazer a amostra assim também. Aqui, ó, também essa opção aqui, ó. Você vai decidir como você vai passar o fio. E aqui, ó, o estudo do fio. Eu já trouxe essas informações porque é o exemplo. Eu sempre trago o exemplo antes para depois vocês fazerem do jeito de vocês. Então, em sala, eu distribuí retalhos desse fio aqui. São várias cores eu dei. E eu coloquei aqui dentro do quadrado, que a ideia é você colar o rótulo aqui dentro. Tanto é que tá escrito rótulo aqui em cima, tá? Aqui em cima tá escrito rótulo. Como eu não tinha o rótulo, eu já imprimi a foto aqui da frente do rótulo, que eu achei na internet, e adicionei as informações aqui. Então, sobre o fio, coloquei composição, metragem aproximada, ó, 140 metros tensionados, que é a quantidade que vem de fio aqui desse rolo. Esse é o fio de malha, viu? Peso aproximado, média, 360 a 370 gramas. Espessura pode ser de 35 milímetros ou 25 milímetros. Tem dos dois. É ideal para crochê, tricô, macramê, nananana, agulha indicada de 5 a 12 para quem faz crochê. E aqui também, que é muito importante você ter essa informação sobre cuidado e conservação. E esse espaço aqui no meio é para você colar os retalhos do fio. Então, eu dei, por exemplo, um fio verde mais claro, um fio verde mais escuro, eu dei um marrom, fui dando vários retalhos de cores diferentes para você colar. Então, você vai fazer um estudo do fio em específico dessa marca, só dessa marca vai ter aqui. E aqui embaixo, informações adicionais. Para que é isso aqui? É para você escrever características desse fio que você percebeu. Por exemplo, esse fio aqui é um fio que estica bastante. Então, ele é bom também para fazer roupa, porque quando a gente vai vestir, por exemplo, uma saia, para ela chegar na sua cintura, ela precisa passar pelo quadril, pelo bumbum. Então, é importante que seja um tipo de fio que estique também, né? Isso conta muito. Então, se ele estica, ele é bom para fazer roupa, né? Ele dá para fazer também bolsas, dá para fazer muitas coisas. Mas, por exemplo, se você já viu que ele é bom para fazer roupa, você já anota aqui, esse fio é bom para fazer roupa. Ah, não gostei desse fio porque, não sei, ele é muito seco e faz calo no meu dedo. É um exemplo, tá? Não tô dizendo que é, mas é um exemplo. Aí você vem e anota, esse fio é muito seco, faz calo no dedo. Não é legal para fazer peças muito grandes. Mas é bom para fazer peças pequenas, porque termina mais rápido. A qualidade é ótima. Pronto. Qualquer informação que você achar que é relevante para você, anota, tá? É importante. Um fio lá que é fofinho e macio. É bom para fazer roupa de bebê, manta para bebê. Então anota. Anota tudo isso aí, tá? Aí aqui nós temos uma folha em branca para você imprimir e colar o seu rótulo do fio que você compra, ou que você comprou. E aqui embaixo fazer as suas colagens, tá? Coloca lá, gruda lá com fita durex transparente, as suas amostras e coloca, não esquece de colocar suas informações. E aqui nós vamos para a etapa número 3, que é o estudo dos nós. Mas essa etapa eu vou deixar para a próxima aula, tá? Que eu vou gravar e eu vou postar aqui também, para fazer uma continuação do vídeo, para ele não ficar muito extenso e para que a gente possa também separar os vídeos em categorias, tá? Então, queridas, se vocês gostaram do vídeo, curte aqui pra gente, comenta se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma coisa positiva para dizer também. Isso é muito importante, tá? Motiva muito. E deixe suas dúvidas para que eu possa estar ajudando. Não fique com vergonha não, tá? Quem tem meu número de WhatsApp, que for minha aluna, né?
Pode me mandar mensagem, professora, eu não entendi aquela coisa, aquela parte, professora, eu gostei muito que a senhora explicou aquilo e tal. Então, ajude, porque isso vai ser importante, mesmo que você acredite que possa ser uma pergunta boba, mas não é boba, porque a sua dúvida é dúvida de outra pessoa. Então, aproveite esse momento que você está no YouTube para aprender e que você tem uma professora aqui que está disponível para ensinar, tá bom? E vamos lá para o próximo vídeo, eu vou aguardar vocês. Beijinhos!